Olá, pessoal. Esperando o Face criar um público aqui para mim. Hoje nós que vamos falar sobre capsulite adesiva. Boa noite, Marcelo, entrando na sala. Boa noite, Lu, Camila, tudo bem, Lu? Boa noite, Amanda. Boa noite, Márcia. Tudo bem com você? Esperando aí a galera entrar. Boa noite, Elizabeth, Thiago, Ana. Boa noite, minha querida. Boa noite, Andressa, Marinaldo, Ju Correia. Quanta honra na minha live. Boa noite, Amanda. Boa noite, Beth, Letícia. Oi, Lu, saudade. O Zeneide, boa noite. Aê, Ju, bonitona você na piscina, hein? Arrasando. Bora lá, galera, vamos compartilhando a live, né? Vamos convidando os amigos. Aí, Carolzinha, beleza? Eliezer, boa noite. Ligeirinho, se formou comigo, Ligeirinho. Boa noite, Ligeirinho, especialista em mão. Grande fisioterapeuta, especialista em mão. Boa noite, Tá, Foz do Iguaçu, uhul. Boa noite, Noel, Jorge, Dalmara, Nayara. Boa noite, beleza? Boa noite, Jéssica. Boa noite, Rê. Um beijo. Galera, hoje nós estamos aqui para falar sobre capsulite adesiva, né? Eu acho que é o grande pavor, né? O grande pesadelo de todo profissional do movimento, né? A capsulite adesiva. E eu quero dividir um pouco com vocês, um pouco para que a gente entenda um pouco essa patologia, para que a gente não fique enxugando gelo e lutando contra algo que não há muito o que fazer. E essa é a real, tá bom? Boa noite, Pelotas, Vanessa. Rio Grande do Sul, andei muito por suas terras esse ano. Galera, primeiro deixa eu agradecer algumas pessoas. Pessoal de Foz do Iguaçu, foi um final de semana super intenso. Foram 2 cursos ministrados no final de semana e no feriado, o curso de cadeias e o curso de biomecânica seguidinho, assim. Lá fiz muitos amigos, conheci muitas pessoas especiais, tá? Queria agradecer a Fran Rosa, queria agradecer a Renata Rosa, que são sócias, né? Da FR Pilates. Quem estiver passando por Foz do Iguaçu, passa por lá, dá uma passadinha por lá, né? Vocês vão conhecer profissionais de competência. Doc Paraguaia, não tem como não lembrar de você, Doc Paraguaia. Beijo para você, boa noite, Boquinha. Cuba, mais famoso China, né? Enfim, fiz muitos amigos por lá, Xuxete, né? Enfim, toda a galera que estava no curso, tanto de cadeias como de biomecânica, gratidão. Foram 4 dias intensos, de muito conhecimento e muito estudo, mas também de muita diversão. Foi. Foi bem divertida, a galera é muito alto astral por lá, galera. Fora que Foz é linda, né? Quem não foi, conheça, tá? Quem não foi, conheça. O que são aquelas cataratas, o que é aquela cidade, é maravilhosa, tá bom? Gratidão a todos, espero voltar em breve, tá bom? Olha só, esse final de semana estarei em Floripa, ministrando o curso de cadeias musculares dos membros inferiores. Só 2 vagas restam para esse curso, tá bom, galera? Quem não sabe ainda tratar joelho valgo, varo, não sabe a diferença de um verdadeiro valgo para um falso varo, se confunde com todas
esses posicionamentos ilíacos, não sabe fazer o downing, ainda se sente inseguro para fazer um tratamento de joelho, um tratamento de entorse, esse é o curso que deve fazer, beleza? Os resultados são muito bons, tá? Tem algumas coisas postadas no meu Instagram, e somente 2 vagas. Quem tiver afim, tá? Deixa aí o seu e-mail, que a gente entre em contato, tá bom? E no outro final de semana eu vou estar em São Paulo, aqui em casa, ministrando o curso de biomecânica do Pilates. Quem quiser também fazer esse curso, tá bom? Eu convido a todos. E tem uma grande surpresa. Será que eu já posso contar, Priscila? Bom, como tudo que segue na vida, né? Pode. Posso? Como tudo que segue na vida, estou me despedindo do curso de biomecânica do Pilates. Está na hora de entregar meu filho nas mãos de pessoas competentes, né? Então, assim, são as últimas chances de fazer o curso de biomecânica do Pilates comigo. Esse curso passará a ser ministrado o ano que vem pela Gisele Meyer, né? Super competente, fisioterapeuta de Florianópolis, educadora física de Florianópolis, de uma competência absurda dentro do que faz, uma seriedade absurda dentro do que faz, tá? Olha, Venezuela na live, boa noite. Ubatuba, cidade da minha sobrinha. Galera, vão deixando aí os e-mails, tá bom? E onde vocês gostariam, né, de me ter. Sem carinha de choro, vão ficar 2 pessoas no curso de cadeias musculares de biomecânica do Pilates, tá? Uma delas é a Gisele Meyer, já confirmadíssima, tá? Então, assim, corram. Temos mais 2 cursos esse ano, Priscila, de biomecânica? Temos um no Rio. E um em São Paulo. Um curso de biomecânica do Pilates no Rio de Janeiro e outro curso de biomecânica do Pilates em São Paulo. As 2 últimas turmas ministradas por mim presencialmente, tá? Hora de passar meu bebê para a Gisele Meyer, educadora física extremamente competente, sem carinha de choro. Sem carinha de choro. Muita novidade chegando, tá bom? Muita novidade chegando. Se eu estou me afastando do meu primeiro bebê, é porque tem coisa boa vindo por aí. Por enquanto eu não posso falar, mas tem coisa boa vindo por aí. E estamos em negociação também para que o ano que vem saia o curso de biomecânica do Pilates nos aparelhos, presencial, tá bom? Também não será ministrado por mim, será ministrado pela Gisele Meyer, talvez, e por uma outra fisioterapeuta, que ainda não podemos ainda muito divulgar o nome, porque eu ainda não recebi um sim definitivo dela, tá bom? Então, assim, quem quiser fazer o curso de biomecânica do Pilates comigo, ainda tem 2 chances, tá bom? As 2 últimas chances, antes de eu passar meu bebê, para agir com a certeza de que ele será muito bem cuidado e muito bem tratado, tá bom? O livro, Grazi, o livro está saindo, tá? Está saindo. Um beijo, Paraguai. Vai ter continuidade por outra pessoa, sim. Vai ser ministrado pela Gisele Meyer, tá bom? Educadora física extremamente competente de Florianópolis, tá bom? Para quem comprou o curso online, continua a mesma coisa, sem problema nenhum, tá bom? Eu vou continuar dando assessoria total para o curso de biomecânica online. Estou falando do presencial, tá? Além disso, nós lançaremos o curso de biomecânica do Pilates nos aparelhos, a minha empresa, Janaína Cintas Cursos, tá bom? Curso presencial. E eu não posso anunciar ainda, mas já está quase fechado, só falta assinar o contrato em mais um curso que a Janaína Cintas Cursos lançará presencialmente o ano que vem,
com um osteopata italiano. Isso mesmo, galera. Um curso internacional ministrado por um dos melhores profissionais que eu já conheci até hoje, tá bom? Esse curso vai ser ministrado. Muita novidade chegando, galera. Muita coisa boa. Junto ao Grupo VOL, muita coisa chegando também, muita novidade. Se eu tô largando meu bebê, não é à toa, tá bom? Fiquem ligados aí nas novidades. Bom, bora lá. Todo mundo compartilhando, convidando os amigos para assistir. Hoje nós vamos falar sobre a capsulite adesiva, né? Capsulite adesiva que é o pavor, é o terror de qualquer profissional do movimento, tá? Antes de mais nada, a gente tem que compreender muito bem a fisiopatologia da capsulite adesiva, para que a gente não se desgaste, não se frustre e não perca muito tempo buscando soluções para algo que não existe solução, tá? A capsulite adesiva, é um processo inflamatório, e como todo processo inflamatório gera dor, calor e principalmente edema, tá? Esse edema, ele vai estar, sobretudo, na cápsula, né? Ele vai estar fixado na cápsula, que vai acabar limitando os movimentos e gerando muita dor. Mas a gente vai discutir fase a fase da capsulite adesiva mais para frente. Não sabemos exatamente qual é o mecanismo fisiopatológico que desenvolve a capsulite adesiva. O que sabemos é que ela é uma doença altamente limitante e autolimitada. Isso mesmo, é uma doença autolimitada. Vocês sabem o que é uma doença autolimitada, galera? Uma doença autolimitada é aquela doença que ela tem um curso natural, tá? Como a gripe, por exemplo, né? Obviamente que se a gripe trouxer complicações, né? Essas complicações têm que ser tratadas. Porém, se a pessoa não tratar a gripe, ela vai se curar da mesma maneira, tá bom? Ela tem um curso que deve ser seguido, tá? E essa doença essas doenças autolimitadas, elas devem ser curadas pelo próprio sistema imunológico da pessoa, ok? Temos como exemplo febre de pneumonia, a própria gripe, tá bom? Todas essas doenças têm seu curso. E a capsulite adesiva também. Ou seja, a capsulite adesiva tem começo, meio e fim, tá? Mesmo que nós, profissionais do movimento, não intervenhamos, não atuemos na capsulite adesiva, ela vai se curar sozinha, tá bom? Por mais que ela deixe sequelas, ela vai, por ser uma doença autolimitada, ela vai passar pelas suas 3 fases e vai melhorar, tá bom? O que sabemos também é que pessoas têm fatores genéticos que comandam a capsulite adesiva, tá bom? E que pessoas que têm tendências também a ter doenças autoimunes também desenvolvem a capsulite adesiva, tá bom? Podem desenvolver a capsulite adesiva. O grande problema da capsulite adesiva é que ela é uma doença extremamente limitante, certo? Então, ela causa muito problema. Ela tem um período limitado, isso aí, Lidiane. Esse é o único problema, né? Como ela é muito limitante, né? Ela pode durar cerca de 2 a 3 anos, tá? Para cumprir o seu curso natural. Por ser uma doença muito limitante, que gera muita dor e muita limitação de movimento, imaginem vocês uma pessoa que passa 2 a 3 anos vivendo e esperando o curso da doença passar, da capsulite adesiva,
tá bom? É um período muito longo, né, de dor e limitação. Então, é aí que nós, profissionais do movimento, atuamos, tá? Algumas patologias, indivíduos que possuem algumas patologias têm mais tendência a desenvolver a capsulite adesiva. Como, por exemplo, pessoas que têm doenças autoimunes, tá? Problemas na tireoide, histórico de diabetes na família, ou a própria pessoa tem diabetes, tá bom? E traumas, ok? Traumas, quem leva um trauma direto no ombro, né? Tem uma tendência, pode vir a desenvolver o ombro congelado ou a capsulite adesiva, tá? Por causas também desconhecidas, o que nós sabemos é que a capsulite adesiva, ela atinge mais mulheres, por volta dos seus 40, 50 anos de idade, tá bom? O que se investiga, talvez seja onde há o começo da menopausa, né? A pré-menopausa e a menopausa, e problemas ligados à tireoide, como a gente já falou anteriormente, né? Onde há um declínio dos hormônios, e aí a gente acredita, as pesquisas indicam que pode estar interligado. Anabela, fiz terapia manual no ombro congelado, fiz bem? Tem que fazer, Anabela, tá? Porque é como a gente citou, por mais que a gente não vai curar, né, a gente tem que aliviar a dor desse indivíduo que tem a capsulite adesiva, tá? Que tem esse ombro congelado, por ser uma doença extremamente limitante, beleza? Bom, o nome da doença, ele vem pelo seguinte, a inflamação se dá na cápsula articular, certo? Que vai se tornar mais rígida, né? E ela vai funcionar, ela vai limitar os movimentos, funcionando como se fosse uma cola, né? Uma espécie de um adesivo, né? Por isso o nome capsulite adesiva, tá bom? Porque ela tem essa característica da cápsula perder a sua viscosidade, perder a sua capacidade de distensibilidade para os movimentos do ombro, tá bom, galera? Bom, a capsulite adesiva, por ser uma doença autolimitada, ela possui 3 fases distintas, tá? A primeira fase, a fase inflamatória, tá? A fase inflamatória se caracteriza assim, a pessoa começa do nada a ter um ligeiro desconforto no ombro, tá? Não chega nem a ser uma dor, um ligeiro desconforto no ombro. Em questão de dias, essa dor se torna extremamente insuportável e limitante, tá bom? Nesta fase ainda, nós não temos diminuição dos movimentos, ok? A limitação do movimento é dada pela dor, tranquilo? Na fase inflamatória. Essa fase, ela pode durar em aproximadamente de 8 a 10 meses, tá bom, galera? Que é a primeira fase da capsulite adesiva. Uma dor que começa do nada, suave, e em questões de dias evolui para uma dor altamente limitante. Lembrando, a limitação dos movimentos nessa fase é dada pela dor, tá? É dada pela dor. Não existe exame específico, tá? Para se identificar a capsulite adesiva ou o ombro congelado, como é conhecido popularmente. Porém, é importante que se faça um raio-x, uma ressonância, para se descartar outras possíveis patologias do ombro,
como uma síndrome do impacto, uma tendinite, enfim, é importante, porque são tratamentos diferentes, beleza? Então, assim, apesar de não termos... eu já vou responder as dúvidas aqui, tá, Margiane? Lucas, a gente já conversa a respeito disso, tá? Então, minha linha de raciocínio, eu não lembro onde eu estava aqui. É importante que os exames sejam feitos para que descartemos outras patologias, mas não existe um exame específico que vá dizer é capsulite adesiva, tá bom? Bom, a segunda fase. Então, nessa fase, né, o que nós devemos priorizar nessa fase? A dor. A dor, né? Eu disse aqui, deixei bem claro para vocês que a dor vai gerar limitações, né? A dor é insuportável e vai gerar limitações. Quem tem dor numa articulação é uma dor insuportável e vai tentar mobilizar o próprio corpo, por inteligência, vai tentar imobilizar essa articulação, tá bom? Porém, não é característica dessa fase da capsulite adesiva que tenhamos uma restrição na amplitude de movimento, tá bom? Nesta fase também, no exame clínico, a gente consegue descartar tem algumas pistas do que poderia ser capsulite adesiva ou não. Por exemplo, a capsulite adesiva vai apresentar dor para todos os movimentos, em todas as amplitudes de movimento. Uma tendinite do supraespinhoso já não, tá? Uma síndrome do impacto, a gente sabe que vai gerar dor acima de 90 graus, seja de flexão ou de abdução, tá bom? Então, o exame clínico, de novo, mais uma vez, extremamente importante, tá? A segunda fase é a fase da rigidez ou do congelamento, tá? Essa fase, ela é caracterizada pela diminuição da dor, a dor quase que desaparece, mas os movimentos também desaparecem juntos, né? É a fase do congelamento do ombro, né? É a fase em que os movimentos ficam limitados, em que a cápsula se adere ao ombro, limitando os movimentos. Tranquilo? Esta fase, ela pode durar cerca de 12 a 18 meses. Beleza, galera? Agora, vocês imaginem o que é uma dona de casa, ou qualquer... para um mecânico, ou para qualquer pessoa, né? Todo mundo usa o ombro, que é uma articulação proximal. Nós temos já de 8 a 10 meses a fase inflamatória, e de 12 a 18 meses a fase do congelamento, né? Você ficar com esse problema sem solução por esse tempo todo, tá bom? E a terceira fase, beleza? É a fase que eles chamam da fase do descongelamento, tá bom? A medicina chama da fase do descongelamento. Ou seja, ela tem uma duração inespecífica e progressivamente os movimentos retornam, tá? E a dor desaparece, tá? Porém, nesta fase, o indivíduo portador do ombro congelado perdeu força, perdeu qualidade de movimento, perdeu cerca de 15 a 20% da amplitude do movimento, como sequela final, tá? Nessa fase do descongelamento, beleza? Tratamento. Bora lá, vamos discutir os tratamentos. Na fase inflamatória, qual o objetivo principal na fase inflamatória? O objetivo principal na fase inflamatória do ombro congelado é aliviarmos a dor. Lembra que no começo, eu falei que na primeira fase da capsulite adesiva, nós temos um processo inflamatório em que a dor é insuportável e a limitação dos movimentos ocorre pela dor?
Então, nós temos que aliviar a dor. Aí vale acupuntura, vale fisioterapia convencional, vale laser terapia, vale qualquer tratamento analgésico, gelo, tá? Já que trata-se de um processo inflamatório, qualquer, e também mobilizações. Mobilizações para que alivie a dor, tá? Num segundo momento, onde entramos na fase do congelamento, tá? O que nós queremos? Nós queremos, não temos mais dor, porém temos um fator extremamente importante a ser lidado com ele, que é a diminuição da amplitude do movimento do ombro, tá? Da perda dos movimentos do ombro. Então, olha só, um erro muito comum que nós profissionais do movimento cometemos é, nesta segunda fase, aonde há uma perda significativa dos movimentos do ombro, nós forçarmos a ganhar amplitude de movimento. Nós não vamos ganhar. Nós não vamos ganhar. Pelo contrário, é uma doença autolimitada, lembra? Lembra da terceira lei de Newton? Para toda ação, uma reação. Quanto mais nós forçarmos a ganhar mobilidade deste ombro, mais uma reação vai ser gerada, tá? Para que os movimentos se limitem mais ainda. Beleza? Então, assim, se você quer estar fadado ao fracasso, ao fracasso do seu atendimento, tá? É você ficar desesperado na fase do congelamento. Todos nós ficamos, nós vemos nosso aluno, nosso paciente perder drasticamente a mobilidade do ombro aos nossos olhos, né? Ali na nossa frente, e ficamos desesperados, né? Então, assim, não forcem os movimentos nessa fase, só simplesmente tente preservá-los. Ele vai perder o movimento, ele vai perder a amplitude do movimento. Tranquilo? Não tentem forçar. Ah, mas essa fase ele não tem dor, então eu vou dar uma forçadinha. Não, você vai gerar a reação que vem muito fortemente, né, pela terceira lei de Newton, e você vai aumentar essa questão da perda da mobilidade, você vai acelerar, tá bom? E a terceira fase, que é a fase do descongelamento, é a fase onde nós começamos a trabalhar efetivamente, né? Onde nós vamos tratar as sequelas. Lembra que eu falei que de 15 a 20% dos indivíduos, todos os indivíduos que possuem capsulite adesiva, quase todos em medicina, a gente nunca pode falar todos, né? O corpo humano não é uma ciência exata, mas 15 a 20% quase sempre os indivíduos portadores de capsulite adesiva vão apresentar um déficit de sequela de 15 a 20% da mobilidade do movimento. E é aí da amplitude de movimento. Então, é aí que nós trabalhamos, tá? Nós vamos trabalhar nessa sequela, nesse momento ele não tem mais dor, tá? Os movimentos estão sendo liberados, tá? Então, aí sim, nós podemos trabalhar mais fortemente nessas sequelas para ganhar amplitude de movimento. Nessa fase, ok, devemos ganhar amplitude de movimento. Ficou como sequela um déficit de 15 a 20%. Devemos ganhar força, tá? É simplesmente na terceira fase que nós conseguimos atuar de fato na capsulite adesiva, tá? Então, não adianta sofrer, galera. Não adianta sofrer, tá? Ela tem o curso natural dela, é uma doença autolimitada e nós temos que respeitar isso, tá bom? Uma chance da gente ter o fracasso do nosso tratamento é não respeitarmos a fisiopatologia da doença. E a capsulite adesiva é uma doença autolimitada. Então, a gente tem que entender e trabalhar em cima do que a doença apresenta para a gente, a doença em si. Tranquilo?
Então, bora lá. Vou aqui responder as dúvidas. Quanto à mobilização articular, pode ser iniciada de imediato? Pode, Margiane. Deve, né? Porém, você não pode esquecer, tá? Que de imediato é a fase inflamatória da capsulite adesiva, respeitando sempre os limites de dor do seu aluno ou do seu paciente, tá bom? O Lucas está aqui falando que tem um caso na clínica de capsulite, onde o médico quer operar, dizendo que libera a cápsula, mas não vai gerar instabilidade. Lucas, diante de tudo que eu falei, né, é uma doença autolimitada, o médico deve saber disso também, né? Não adianta nada, ele vai liberar a cápsula, vai dar um pique lá na cápsula, e ela vai continuar seguindo o curso normal dela, ela vai novamente ficar rígida, tá? Vai aderir novamente, né, como um adesivo, por isso o nome capsulite adesiva, se ela estiver na fase de congelamento, tá? E o médico, assim como nós profissionais do movimento, deveria saber disso e deve entender também o curso da doença. Tá bom? Eu, se fosse meu paciente, eu não deixaria, quer dizer, não deixaria não, orientaria a não fazer. Exercícios passivos, ótimo, Anabela, respeitando sempre a dor do paciente, respeitando sempre a fase da capsulite adesiva, tá bom? Então, por exemplo, fase inflamatória, você pode fazer passivos, ele vai estar com muita dor. Na fase do congelamento, exercícios passivos para manter a mobilidade, mas já sabendo que vai perder, tá? E na fase final do descongelamento, tá? Manda ver nos passivos, ativos e fortalecimento, tá bom? Quais as diferenças de tratamento entre a capsulite e as patologias? Que patologias, Jéssica? Patologias do ombro? Depende. Se a gente está falando, por exemplo, de uma síndrome do impacto, a gente sabe que é um impacto que é causado pelo tendão do supraespinhoso, tá? Ou da porção longa do bíceps, embaixo do processo coracoide, tá? Então, são fisiopatologias diferentes. Se é uma tendinite de bíceps, a gente tem que saber aonde nasce o bíceps, aonde ele se encerra, né? Qual é a ação do bíceps e como tratar, tá? São diversas patologias do ombro e não dá para a gente discutir todas aqui, tá bom? A gente pode até marcar uma outra live sobre biomecânica do ombro e discutir as patologias, tá? Mas o importante nesta live é ficar muito claro que o importante é a gente saber quando é uma capsulite e quando é outra patologia do ombro, porque os tratamentos diferem, tá bom? Se a gente for falar de uma síndrome do impacto, por exemplo, muitas vezes a gente tem que saber o tipo de acrômio. Existem 3 tipos de acrômio, 1, 2, 3, alguns autores classificam até como 4, tá? O acrômio do tipo 4, tipo 3, necessita de uma cirurgia, né? Então, assim, fica muito vago eu falar de todas as patologias do ombro, tá bom? Mobilizar no limite da dor na fase 1, perfeito, Lidiane, respeitando sempre a dor, tá bom? Respeitando a dor, porque apesar dele não ter perda de movimento, de amplitude de movimento na fase 1, ele tem muita dor, tá? Você pode mobilizar, mas o principal objetivo na fase 1 é a analgesia, tá bom? É tirar a dor desse ombro. Ô, Catinha, voltou? Você não estava aí? Caiu? Anabela, todas as cápsulas, tá? Existe a membrana serosa, tá? E a membrana externa, tá? Da cápsula articular do ombro. A serosa e a membranosa, perdão. Todas acabam se colando, tá bom? Então, assim, por isso que a limitação para todos os planos de movimento, para todos os movimentos do ombro. Por isso que eu falei, eu brinquei no começo, que é o terror de todo profissional do movimento, capsulite adesiva, tá bom?
Boa noite, Gé, professora titular da JC Cursos. Tem novidade junto à Jéssica Luiza Ribeiro também ano que vem, curso saindo aí da Jéssica, hein? Olha aí ela falando de colágeno, já dando uma pista aí, hein, Jéssica? Olha aí a Jéssica falando, terrível forçar, remodelar colágeno. Nada de forçar, galera, nada de forçar. Jéssica Luiz Ribeiro, mais uma novidade aí da Janaína Cintas Cursos para o ano que vem. O que fazer, Anabela? Isso tudo que eu já falei, na fase 1, tá? Fase 1, analgesia. Fase 2, tentar não perder a mobilidade, apesar de que vai perder, tá? Tentar manter o mínimo de perda, tá? Fase 3, fase que a gente trabalha. Ganha força, ganha mobilidade, trabalhar naquela sequela de 15% a 20% das amplitudes de movimentos que vão estar diminuídas, propriocepção, enfim, pensa numa pessoa que ficou de 2 a 3 anos sem mexer o ombro, o tanto de sequelas que vão existir ali naquele ombro. Então, na fase 3, Anabela, é a fase que nós trabalhamos de fato, tá bom? E brincadeiras à parte, rezar, galera, porque assim, capsulite adesiva é muito triste. São 3 anos, de 2 a 3 anos de muita limitação, tá, no ombro, e é uma doença autolimitada, né? A gente tem que esperar o curso natural dela, tá? Tem que esperar o sistema imunológico agir, beleza? Não há o que fazer, não há milagre, não há cirurgia, não adianta dar um pique na cápsula, não adianta nada disso, tá bom? A Adriana está aqui falando sobre o lado contralateral. Visualizei em um artigo. Não conheço esse artigo, Adriana, e também nunca ouvi falar nada sobre o lado contralateral. O que a gente sabe é que, assim, pessoas que têm diabetes, mulheres na faixa de 40 a 50 anos, hipotiroidismo, ou seja, doenças relacionadas à tiroide, né, ou aos hormônios, né? Ou que tem histórico de doenças autoimunes na família, são mulheres que estão mais sujeitas, tá, a ter a capsulite adesiva. Então, se ela tem no ombro, ela pode ter no outro também, tá bom? Pelos mesmos motivos. Então, é isso que eu disse, Fábio. A primeira fase pode durar aproximadamente de 8 a 10 meses, a segunda fase de 12 a 18 meses, tá? Só aí que a gente entra na fase do descongelamento, beleza, Fábio? A Marjane está aqui falando que está com uma paciente, fez 2 infiltrações, fez liberação da cápsula via cirúrgica e não aguenta de dor. Melhorou um pouco as amplitudes de movimentos. O que fazer? Melhorou um pouco porque deu um pique, né, na cápsula. Como a Jéssica mesmo disse, né, o tecido vai se remodelar e vai gerar uma matriz cicatricial pior nessa cápsula. Ela vai perder mais aí na amplitude do movimento, Marjane. É uma doença terrível, tá? Ela provavelmente está na fase 1, né? Na fase de muita dor ainda. Acupuntura, tudo que ela puder fazer para analgesia. A gente vai trabalhar com analgesia, tá bom? E assim, infiltração a gente sabe que é extremamente lesivo para a articulação, tá? Cirurgia, não aconselho, tá? Justamente se a gente pensar no colágeno, né? Enfim, laser terapia, gelo, anti-inflamatório, enfim. É uma doença terrível mesmo, tá bom? Como saber onde termina a fase aguda para a fase de congelamento? É muito claro, Daniela, a dor some. A fase inflamatória, você deve estar querendo dizer, né? A fase inflamatória, a dor some da noite para o dia
e começa a perder a amplitude do movimento, assim, também da noite para o dia. É muito claro a gente distinguir uma fase da outra, tá bom? Mariane, dependendo do caso, elas são bem definidas sim. É só você prestar atenção no seu paciente, tá? Claro que se uma pessoa passou muito tempo com dor, tá? E já gerou uma... Você tem que entender o seguinte: a limitação do movimento da fase inflamatória, tá? É pela dor e não pelo congelamento, beleza? Na fase do congelamento, a dor ela vai ser, pode estar presente ainda, mas pela falta de movimento. Falta de movimento gera dor. Tá bom? Então, as fases da capsulite adesiva, elas são bem definidas sim, tá bom? Só que a gente tem que entender como que funciona esse mecanismo, tá bom? Trabalha a força com a DM limitada? Não, Daniele. Não trabalha a força com a DM limitada, tá bom? Só na fase, a gente vai pensar em força na fase do descongelamento, na fase 3, tá bom? Com o tratamento prévio, a duração das fases tende a diminuir? Não, Isa. É uma doença autolimitada, né? Não adianta nada você tomar anti-inflamatório antes, já querendo prevenir. Uma brincadeira. Querendo prevenir se um dia você vai ter um ombro congelado, uma capsulite adesiva, não vai, infelizmente, não vai... A duração das fases depende muito de um indivíduo para outro, tá bom? A Adriana está aqui falando, fala nesse artigo, quando o paciente entra na fase do ombro congelado, trabalhamos o lado contralateral, como ângulo cruzado. Isso é efetivo? Se a gente pensar em cadeias, em inibição recíproca, em tudo isso, é efetivo, tá, Adriana? Porém, é uma doença autolimitada, galera. Não me canso de repetir isso. Ela tem um curso natural. Não adianta a gente trabalhar com inibição recíproca, não adianta trabalhar simplesmente o nosso trabalho, ele é dado para o conforto do paciente, para a melhora da dor e para a melhora das sequelas, tá bom? Boa noite, Pádua. A Jéssica está aqui falando, fracasso terapêutico, não respeitar a fisiopatologia, não respeitar o limite da fáscia, não respeitar o limite da matriz extracelular e não respeitar o limite do congelamento. Perfeito, Jéssica. Eda, mobilização escápulo-humeral passiva, ótimo você ter me lembrado, Eda. Lembremos que o ombro, gente, é um complexo de várias articulações. E a articulação que vai estar em congelamento é a glenohumeral, tá? Então, mobilização das outras articulações do complexo do ombro, tá? Escápulo, humeral, você pode mobilizar, peitoral menor, tá bom? Escápulo costal, tá? Eu tô aqui apanhando na frente da câmera. Externo, costal, você pode estar mobilizando, tá bom? Todas as outras articulações do ombro, você pode estar mobilizando para manter a mecânica saudável do ombro, para quando a fase do descongelamento entrar, a gente tem uma boa mecânica para que a gente possa restabelecer logo e resolver o problema de vez. Lembrando que não somos nós que curamos o ombro congelado, e sim o próprio sistema imunológico do indivíduo. Na última fase pode ser feito mobilização? Deve ser feita mobilização. O médico proibiu mobilização e ganho de força muscular. Marjane, eu ligaria para ele. Eu ligaria para o médico e conversaria com ele, tá? Se estiver na fase do descongelamento, ele tem que ter ganho muscular. A parte do congelamento já passou, tá bom? A Silvia
Tem uma paciente que está na terceira fase, a maior dificuldade está no movimento de rotação interna e externa. Então, é aí onde você deve trabalhar, Silvia, tá? Sempre a rotação interna e externa é mais chatinha mesmo, tá bom? É aí que você deve trabalhar nessa sequela que ficou, tá bom? Mobilizando bastante, tá bom? Jana, como repassar e orientar o paciente sobre a fase de congelamento, onde será feita a físio, ele perderá... Então, querida, bom tocar nesse assunto também, Paulinha. Sempre conversa com o aluno, sempre, né? Normalmente o médico ele dá a patologia, né? E ele pouco explica, ele pouco fala com o seu paciente, até porque ele tem pouco tempo, às vezes, muitas vezes também, muito pouco tempo para conversar. Nós ficamos com ele aproximadamente 50 minutos, nós temos por obrigação deixar claro para o nosso aluno dessas características e dessas fases que ele vai passar no ombro congelado, tá? Para que ele não ache que você é uma profissional ruim, ou para que ele esteja preparado mesmo. Como eu disse na live passada, que foi sobre fibromialgia, hoje em dia existem antidepressivos extremamente eficazes no efeito da dor, tá? Para a dor. Então, assim, se for necessário procurar um psiquiatra, enfim, ele tem que estar preparado, porque ele sabe que vão ser 3 anos muito difíceis aí, de 2 a 3 anos muito difíceis aí na vida dele, tá bom? Então, conversar com o paciente, explicar, tá? Explicar para ele é fundamental, tá bom? Tudo que vai acontecer. Franciele Rosa, boa noite, Foz do Iguaçu. Como anda Foz do Iguaçu, dona Fran? Provavelmente teremos novidades junto à dona Fran. Estou esperando só o sim também. Teremos novidades junto a Cris Queiroz também, mas não posso contar ainda. Vamos marcar essa outra live de biomecânica e patologias do ombro? Vamos, Cris. O que vocês quiserem a gente faz. Carolina, é muito claro, tá? Fase da inflamação, dor, muita dor, tá? Fase do congelamento, a dor diminui e a amplitude do movimento é perdida drasticamente. Fase do descongelamento, tá? Os movimentos começam a voltar e a dor desaparece, tá bom? A Cecinha tá falando que usa ventosa. É bom, é bom. Qualquer liberação miofacial que não vá gerar tensões na musculatura que está sendo na cápsula articular é válido, tá bom? Vou repetir, qualquer terapia que não vá gerar tração na cápsula articular é válido, tá bom? Mas também não vai resolver, tá, Cecinha? Fran, cadê as musculares? Ai, o que foi aquelas cataratas? Anabela, fiz a avaliação na aluna na cápsula, articulação posterior, a mobilidade com o braço atrás das costas é excelente. Será que vai perder? Provavelmente, Anabela. Provavelmente, tá? Se ela tiver ainda na fase 2 do congelamento, ela vai perder, tá bom? E você explica isso para ela, tá bom? Não tem exame, Milá. Eu falei isso no começo da live. Infelizmente, não tem um exame específico que a gente detecte a capsulite adesiva, tá bom? A gente só tem que descartar possíveis outras patologias, como uma síndrome do impacto, uma tendinite do supraespinhoso, tá? Para que a gente saiba exatamente do que a gente está tratando. Mas não tem nenhum exame que vai vir especificamente falando que é capsulite adesiva, tá bom?
Movimentos até 60 graus, perfeito. Nunca força, tá, Anabela? Fica difícil a gente dizer, porque é muito individual, tá bom? Mas nunca força. Quando você sentiu a primeira barreira motriz do movimento, é hora de parar o movimento, tá bom? Boa noite, Manaus. Olha, Fábio, você não pode reclamar, porque eu fui para Porto Alegre, acho que 3 vezes esse ano ministrar curso, hein? Ano que vem vou para Campo Grande, com certeza. Cecinha, não há como reverter. Ela é uma doença autolimitada. Ela vai seguir o curso dela, tá bom? Ela vai durar de 2 a 3 anos, tá? Não há o que fazer. Não há. Ela é uma doença autolimitada, tá bom? Marjane. Alguns médicos são difíceis. Então, conversa com o paciente, né? Conversa com o paciente. Se ele estiver na fase 3, ele precisa mesmo ganhar força, até para evitar essas sequelas, tá bom? Paciente com tratamento de 4 meses por capsulite adesiva pós imobilização por fratura de punho. Não consigo ganhar mais ADM. Dou alta e oriento quanto à fase 3, a necessidade de fisioterapia nessa fase. Não, você não vai dar alta, Betisa. Você vai avisá-lo, conversar com ele, a não ser que você não seja fisioterapeuta, né? Aí sim, você encaminha para um fisioterapeuta, tá bom? Porque no Pilates, infelizmente, não há muito o que fazer, tá bom? Riachão do Jacuípe, boa noite, Bahia. Vou para Manaus, é só vocês me levarem. Minas Gerais, na live. Salvador, eu fui 2 vezes esse ano também. Ano que vem estou de novo aí em Salvador, em março. Fui para a Feira de Santana esse ano também. Bom, gente, acho que é isso, né? Todas as dúvidas esclarecidas. Peço a todos que compartilhem, para quem gostou, marquem seus amigos, enfim, deixem aí as suas dúvidas. Kinesiotape na primeira fase ajuda? Tudo ajuda, galera, mas nada vai evitar a evolução da doença. Beleza? Bom, espero vocês, então, esse final de semana em Floripa. Deixem aí os e-mails e a cidade para onde vocês querem que eu vá o ano que vem. Estou fazendo a minha agenda para o ano que vem, para os cursos presenciais, tá bom? Deixem aí o e-mail de vocês e a cidade para onde vocês gostariam de me ter ministrando cursos, e toda a minha equipe, que vocês já vimos que estamos cheios de novidades. Muitas novidades e uma parceria internacional sendo firmada com a Janaína Cintas Cursos, que eu não posso anunciar ainda. Mas, galera, vai ser show, tá bom? Muita coisa boa chegando para vocês. Gratidão a todos pela presença, uma boa noite, fiquem todos bem e obrigada pela presença de todos vocês na sala. Um beijo grande, galera. Beijo. Beijo para Manuela. Quem é Manuela? É a filhinha de uma fisioterapeuta. Beijo, Manu, que tá assistindo junto da mamãe a live. Beijo, beijo. 6 anos. 6 aninhos, Manu. Beijo, 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 beijo.